Boa noite a todos. Me chamo Benedita Souza, tenho 61 anos e sou natural de Cametá, aqui no Pará, às margens do Tocantins. Minha vida toda foi vivida perto da água. Nasci à beira do rio, criei meus filhos à beira do rio, e é à beira do rio que vou morrer um dia, se Deus quiser. Mas o que eu vou contar aqui mudou para sempre a forma como eu olho para essa água. Aconteceu em agosto de 1989. Eu tinha 26 anos. Era casada com Raimundo, pescador como o pai dele e o avô dele. A gente morava numa comunidade ribeirinha pequena, umas 12 famílias, chamada Boa Esperança, nome bonito para lugar que guardava coisa feia. Peço licença a quem estiver ouvindo, o que eu vou contar é verdade. Não é história de avó, não é coisa que eu ouvi de terceiro. Eu vi, meu marido viu, e uma pessoa que não acreditava em nada desse mundo também viu. Boa Esperança ficava a 6 horas de barco de Cametá, rio acima. A estrada mais próxima era uma picada de terra que alagava na cheia e virava lama intransitável. Na prática, a gente era ilha, dependia do rio para tudo. Mantimento, remédio, notícia. O mundo chegava pelo rio ou não chegava. Raimundo pescava toda semana com mais 2 homens da comunidade. Seu Valdomiro, 60 anos, pescador desde criança, que conhecia cada curva, cada banco de areia, cada remanso daquele trecho do Tocantins. E Cleidson, sobrinho de Raimundo, 22 anos, chegado de Belém fazia 6 meses para trabalhar com o tio. Cleidson era diferente de todo mundo na comunidade. Tinha estudado, tinha ido à cidade, usava tênis de marca, escutava música em fita cassete com ladinho de pilha. Ria das histórias dos mais velhos sobre o caboclo d'água, sobre a mãe do rio, sobre as coisas que vivem no fundo barrento do Tocantins. Isso é história para assustar a criança, ele dizia, rindo. Peixe grande bate no casco do barco e vocês já acham que é bicho do fundo. Seu Valdomiro ouvia e não respondia. Sabia que falar com quem não quer ouvir é desperdício de palavra. Agosto no Pará é seco. O rio baixa, a água fica mais clara, os peixes sobem para trechos específicos. É temporada boa para pescaria, mas também é temporada que o rio fica com cara diferente, mais estreito, mais fundo no centro, as margens com raízes expostas de árvores que ficam meses dentro d'água na cheia. A primeira coisa estranha aconteceu numa terça-feira cedo. Raimundo voltou da pescaria mais cedo do que o normal. Entrou em casa sem o peixe que eu esperava, sentou na beira da cama e ficou quieto. Raimundo, o que foi? Ele demorou para falar. A rede puxou, Benedita. Puxou como? Puxou o peixe. Puxou para baixo. Pausa. Não tem peixe que puxa assim. Eu e Valdomiro puxamos os dois junto, se a rede não veio. Aí soltamos o cabo e a rede foi. Levou tudo. Rede de nylon custava caro. A gente não tinha dinheiro para repor assim. Mas não era isso que estava deixando meu marido com aquela cara. Raimundo, que mais? Quando a rede foi, a água do lado do barco borbulhou. Muito. Como coisa grande que mergulha. Mas a gente não viu nada. Fui falar com Dona Marlene, a mais velha da comunidade, que tinha uns 70 anos e conhecia o rio desde antes da maioria de nós ter nascido. Ela me ouviu e ficou séria. Que mês é esse, Benedita? Agosto. Ela balançou a cabeça. Em agosto de 1967 aconteceu coisa parecida aqui. Antes de mim, minha mãe falava que em agosto era quando ela aparecia. Quando quem aparecia? Dona Marlene. A velha me olhou com aqueles olhos escuros, fundos, que tinham visto muita coisa. A mãe do rio. Sentei com ela naquela tarde e ouvi tudo. Ela disse que na tradição dos mais velhos da região, existia no Tocantins uma entidade que os ribeirinhos chamavam de Mãe do Rio. Não o boto, não o caboclo d'água, mas algo mais antigo e mais perigoso. O boto encanta, o caboclo d'água assusta. A Mãe do Rio, segundo ela, não tinha interesse em encantar nem em assustar. Ela tinha fome. Minha mãe dizia que ela não tem forma fixa. Dona Marlene me contou, com voz baixa, como se a entidade pudesse estar escutando, que ela usa a forma que serve para cada hora. Às vezes aparece como mulher na beira do rio, às vezes como cobra d'água enorme, às vezes a gente só sente ela pelo que ela faz, pela água que borbulha, pelo frio que aparece sem vento, pelos peixes que somem de um trecho de repente. E o que ela quer? Ela não quer nada que você pode dar de livre vontade, disse a velha.
É por isso que é perigoso. Ela me disse para avisar Raimundo para não pescar no trecho entre a curva da Gameleira Velha e o banco de areia branca por uns dias. Que quando a rede puxava assim, era sinal que ela estava ativa naquele pedaço do rio. Avisei Raimundo. Ele levou a sério. Meu marido era homem de respeitar o que os mais velhos diziam. Cleidson, quando soube, deu uma risada. Vocês vão deixar de pescar por causa de história de velho? A gente vai passar fome por causa de boto. Não é boto, Raimundo disse, seco. Não importa o nome, é história. Cleidson se levantou. Amanhã eu pesco sozinho se vocês não quiserem e pego o batelão pequeno e vou naquele trecho justamente. Trago peixe para mostrar que não tem nada. Raimundo não respondeu, mas eu vi a cara de seu Valdomiro e o velho tinha fechado os olhos, como se estivesse rezando. Naquela noite, não consegui dormir. Fui até a margem do rio por volta das 11 horas. Raimundo estava dormindo, os meninos também. Tinha uma calma estranha no ar. Nem vento, nem sapo, nem grilo. Aquele silêncio que não é paz, é ausência. A água estava preta e parada. O luar pegava na superfície de um jeito diferente daquela noite. Não refletia certo, como se a água fosse mais densa do que devia ser. Fiquei olhando, e então eu vi, no meio do rio, a uns 30 metros da margem, alguma coisa estava na superfície. Não era grande, era como o topo de uma cabeça, lisa, escura, se movendo contra a correnteza. Devagar, constante, com inteligência. Fiquei imóvel. A coisa parou, como se tivesse percebido que eu estava olhando. Ficamos assim por um tempo que não sei medir. Eu parada na margem, ela parada no meio do rio, os dois nos encarando através da distância escura. Aí ela desceu, sem borbulho, sem respingo, só sumiu, como se a água simplesmente tivesse engolido ela. Voltei para casa tremendo e não dormi mais. Na manhã seguinte, Cleidson pegou o batelão pequeno antes do sol nascer. Quando acordei, ele já tinha ido. Raimundo estava na margem, olhando para o rio com os braços cruzados. Você não foi com ele. Ele não quis companhia. Passamos a manhã esperando. O normal era voltar ao meio-dia, antes do calor mais forte. Meio-dia passou. 1 da tarde. 2. Quando eram 3 horas, o batelão voltou. Cleidson estava dentro, sentado no fundo da embarcação, encolhido contra a proa. O batelão vinha sozinho, à deriva, sem ele remar. Raimundo e seu Valdomiro foram até ele de canoa. Me contaram depois o que encontraram. Cleidson estava sentado, os joelhos no peito, os olhos abertos e fixos num ponto à frente. Não respondia quando chamavam. Os remos estavam no lugar. O peixe que ele tinha pescado de manhã, havia uma quantidade razoável no fundo do barco. Estava todo morto, não de forma normal, mas com aspecto murcho, como se tivesse sido esvaziado. Trouxeram ele para a terra. Levou quase 2 horas para Cleidson voltar a falar. Ficamos sentados ao redor dele na casa de Raimundo. Dona Marlene veio também. Cleidson estava envolto numa manta apesar do calor, e ainda tremia. Falou pausado, como se estivesse lembrando coisa por coisa, com esforço. Disse que tinha chegado no trecho entre a Gameleira e o banco de areia branca pela manhã cedo. Começou a pescar. A rede foi bem no início, puxou bastante peixe nas primeiras horas. Foi quando parou de pescar e foi tomar a água que viu ela pela primeira vez. Estava na margem do outro lado, ele disse, com a voz sem tonalidade, parecendo mulher, de costas, cabelo preto, comprido. Eu fiquei olhando, porque não tinha como ter pessoa lá. Aquele lado é mata fechada, não tem caminho, mas era mulher. Ele chamou, a figura não respondeu. Aí ela virou, ele parou, piscou, engoliu seco. Não tinha rosto, a voz saiu quebrada. Tinha o formato de rosto, bochecha, testa, queixo, mas onde devia ter olho, nariz, boca, era liso como palma de mão. E o pescoço era comprido demais, longo demais para ser gente. Ficou em silêncio por um momento. Ela entrou na água de frente, não se virou, não olhou para o rio. Só foi andando de frente, e foi entrando, e a água foi subindo, nos joelhos, na cintura, no peito, e o rosto liso ficou virado para mim até a água cobrir a cabeça. E ela foi descendo, e foi sumindo, e eu fiquei olhando para o lugar onde ela estava. Ele demorou mais um pouco. Aí alguma coisa bateu no casco do batelão por baixo. Uma vez, forte, tão forte que eu caí sentado.
E aí a água ao redor do barco ficou fria, muito fria. Em agosto, Benedita, a água do Tocantins em agosto não fica assim. Disse que depois disso não lembrava mais nada. Devia ter apagado. Acordou quando Raimundo e seu Valdomiro estavam puxando ele pelo braço. Dona Marlene ouviu tudo sem piscar. Quando Cleidson terminou, ela disse só uma coisa. Ela te deixou ir porque quis, não porque você escapou. Cleidson ficou 3 dias sem falar direito. Dormia mal. Acordava gritando. Ficava olhando para o rio com uma expressão que eu não tinha palavras para descrever. Não era medo. Era como se o medo tivesse passado e deixado no lugar uma coisa mais funda, mais vazia. Na tarde do 3º dia, ele me chamou no canto da varanda. Benedita. Oi, Cleidson. Eu errei em não ouvir vocês. Pausou. Eu não sei o que é aquilo, mas sei que é real. E sei que não é coisa desse mundo que eu conhecia. Não respondi. Peguei na mão dele e fiquei quieta. Nunca mais vou rir de história de Ribeirinho. Nunca mais na vida. Ele foi embora para Belém uma semana depois. Soube por Raimundo, anos mais tarde, que ele nunca mais voltou a pescar. Que arranjou emprego em terra firme, longe de qualquer rio grande. Que quando a família ia para a praia ou para a beira d'água, ele ficava, arranjava desculpa. Que toda vez que ele entrava numa água funda, ele via ela, o rosto liso, o pescoço comprido, descendo. Meu marido Raimundo pescou por mais uns 10 anos depois disso, mas nunca mais naquele trecho. Seu Valdomiro passou a jogar cachaça no rio todo começo de agosto. Dizia que era oferenda. Eu nunca perguntei para quem. Dona Marlene morreu em 1997. Antes de ir, me chamou para perto e disse: ela ainda está lá. Benedita, o rio muda, a gente muda, mas ela não muda. Toma cuidado com teus filhos perto da água. Criei meus 3 filhos com uma regra que nunca expliquei direito. Nunca na água depois do anoitecer. Nunca no trecho entre a gameleira e o banco de areia branca. Nunca sozinho em rio que você não conhece. Eles obedeceram sem saber o motivo. Eu sei o motivo. A comunidade Boa Esperança não existe mais. As famílias foram saindo ao longo dos anos. Umas para Cametá, outras para Belém, outras para lugares que o rio não alcança. O terreno ficou. A mata foi crescendo de volta. Fui lá uma vez, em 2008, com meu filho mais velho. Ficamos na margem. Ele queria ver de onde a mãe tinha crescido. Não cheguei perto da água, mas olhei para o rio. E por um segundo, só um segundo, vi aquela superfície parada, densa, escura. E senti que alguma coisa do fundo estava olhando de volta. Saí sem correr. Caminhei devagar até o barco, peguei meu filho pelo braço e fomos embora sem eu explicar nada. Tem coisa que o Tocantins guarda no fundo que não é pra gente saber. Tem coisa que está lá antes de nós e vai continuar depois que a gente for. E ela nunca se esquece de quem olhou pro rosto que ela não tem. Boa noite, gente. Meu nome é Geraldo Alves de Souza, mas todo mundo aqui na região me conhece como Sr. Geraldo do Cerrado. Tenho 68 anos. Nasci e cresci em Pirenópolis, Goiás, onde o sertão é brabo e as histórias antigas correm mais fundo que as águas do Rio das Almas. O que vou contar hoje aconteceu em 1976, quando eu tinha 19 anos, magrinho, cabelo preto e uma coragem que Deus deu, mas que aprendi a medir depois daquela noite. Naquele ano, eu trabalhava como peão na fazenda Santo Antônio, uma propriedade grande, mais de 1000 alqueires, com pasto plantado, curral de madeira de lei, casa de patrão com telha de barro e uma casa antiga de pau a pique onde a gente dormia. O patrão era o seu Altino, um fazendeiro de família tradicional que herdou a terra do pai e do avô. Mas o que ele não herdou foi a paz daquela terra, porque a fazenda Santo Antônio tinha uma fama que vinha de antes dos meus avós. Os mais velhos diziam que ali, no século passado, tinha morado o feitor chamado Miguel, homem cruel que batia nos escravos, que negava comida, que enterrava os corpos ou se morriam de fome no fundo do pasto. Diziam que a alma dele não tinha descanso, que vagava pelas noites em busca de remissão ou de vingança. Ninguém sabia ao certo. Mas o povo evitava passar perto da gameleira velha depois das 6 da tarde, e ninguém dormia na casa da senzala, que ficava em ruínas. Eu não acreditava nessas coisas. Era novo. Trabalhava duro,
Rezava de manhã e de noite, mas para mim a assombração era invenção de velho. Até que o seu Altino, num dia de segunda-feira, me chamou na varanda e disse: Geraldo, preciso que você durma na casa velha por uns dias. Vamos reformar ela para colocar o caseiro novo e precisa de gente vigiando as ferramentas. A casa era uma construção antiga, de adobe e madeira, com 2 portas que rangiam e uma janela que dava para o pasto. Ficava a uns 500 metros da sede, isolada, cercada de arvoredo, com uma gameleira enorme no fundo. Meu colega de serviço, o Zé Carreiro, um moreno forte de 30 e poucos anos, me puxou para o canto e falou baixo: Geraldo, não vai lá não. Aquela casa é assombrada. Eu ri e respondi: Zé, pelo amor de Deus, isso é conversa de velho. O que vai acontecer? A porta bater? Vou levar meu terço e minha faca. Tá tranquilo. Ele balançou a cabeça. Você vai ver. Quando a noite cair, os galhos da gameleira começam a se mexer mesmo sem vento. E a porta dos fundos dizem que abre sozinha e mostra uma luz. Não vai. Mas eu fui. Orgulhoso, besta, cético. Levei um colchão de palha, um cobertor, um lampião de querosene e meu terço de conta de pau. Na primeira noite não aconteceu nada. Só o vento, o canto das corujas e um ou outro cavalo buzinando no pasto. Até achei graça. Na segunda noite, porém, as coisas mudaram. Eram umas 10 da noite quando eu ouvi um barulho. Não era de bicho. Era um som baixo, arrastado, como se alguém estivesse puxando uma corrente de ferro no chão da varanda. Eu me sentei na cama, acendi o lampião, olhei pela janela, não vi nada, mas o barulho continuou, bem ritmado, vindo da direção da gameleira. E aí, do lado de fora, ouvi uma voz, baixa, rouca, sussurrava uma coisa que não dava para entender, mas era como se chamasse meu nome. Tá com medo, menino? A voz disse, claramente. Peguei minha faca, que era de cabo de osso e lâmina longa, e fui até a porta. Abri devagar e olhei. A gameleira estava parada, mas o chão de terra batida em volta estava marcado, marcas de pés, muitas, como se um bando de gente tivesse dançado ali. E no centro, uma coisa parada, uma forma escura, alta, como um homem de chapéu e capa. Só que ela não tinha rosto. Era uma sombra vazia, um buraco negro em forma de homem. A criatura levantou a mão. Era uma mão fina, de dedos longos, e apontou para mim. E então, a voz voltou. Você vai contar. Você vai testemunhar. Ninguém acredita, mas você vai. Eu congelei. A faca caiu da minha mão. E eu só consegui recuar, entrar na casa, fechar a porta com o corpo. Do lado de fora, começou a gargalhada. Não era alegre, não. Era uma gargalhada carregada de dor, de ódio, que vinha de dentro do chão e vibrava nas paredes. Os animais no pasto, que estavam quietos, começaram a correr e urrar como se tivessem visto o diabo. O lampião apagou sozinho, e eu fiquei no escuro, rezando o Pai Nosso com a mão no peito e o coração quase explodindo. Por horas, ouvi passos ao redor da casa, passos lentos, pesados, dando a volta, testando as janelas, tentando as portas. Mas a criatura nunca entrou. Só ficou do lado de fora, como se soubesse que eu estava ali, trancado, com medo. Amanheceu, e quando o sol raiou, não tinha mais nada, nenhuma pegada, nenhum barulho. Mas eu saí daquele quarto com os cabelos em pé e a alma arrependida. Fui direto falar com o seu Altino. Ele me ouviu, mudo, e depois de um longo silêncio, disse: Então você viu ele, né? O Miguel. A família já tentou de tudo, benzer, queimar, mandar padre, mas ele não sai. Ele não vai sair enquanto alguém lembrar do que ele fez naquelas terras. Zé Carreiro me encontrou na cozinha e me olhou com um sorriso sem graça. Agora acredita, menino. Eu só balancei a cabeça. Saí da fazenda Santo Antônio na semana seguinte e nunca mais voltei. A casa velha foi demolida em 1985, mas a gameleira continua lá, enorme. E dizem que em noites de vento sul ainda se ouve o arrastar de corrente. Não sei se era a alma do feitor, não sei se era uma assombração ou um castigo de Deus. Mas uma coisa eu sei, o que vi naquela noite não tinha explicação. Não era homem, não era bicho. Era uma coisa que sabe que a gente existe, que nos vigia, que espera. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite, e olha que já faz quase 50 anos. Por mais que eu tente esquecer, sempre que vejo uma gameleira velha e um vento que não vem de lugar nenhum, me arrepio.
porque sei que a sombra ainda está ali, no canto do olho, e que ela não precisa de porta para entrar, ela só precisa que a gente duvide. Espero nunca mais passar por nada igual. Ali, naquela gameleira, eu descobri que o mundo é mais escuro do que a gente imagina, e que o pior é quando a escuridão tem nome, tem história e lembra.